Vamos lá, então, vamos começar aqui falando do poder disciplinar, aula sobre poder disciplinar, aula de poderes administrativos. Tem alguns tópicos aqui, a gente vai enumerar, falar, comentar um a um desses tópicos de poder disciplinar e vamos fazer questões. Primeiro tópico aqui de poder disciplinar. O poder disciplinar tem o objetivo de corrigir condutas daqueles que estipulam um vínculo de natureza especial com a administração. Então, primeira ideia do poder disciplinar é a possibilidade de corrigir condutas de pessoas. No entanto, não são todas as pessoas que vivem em sociedade. No entanto, não são todas as pessoas que vivem em sociedade que estão sujeitas a terem as suas condutas corrigidas pelo poder disciplinar da administração. Para ter a sua conduta corrigida pelo poder disciplinar, é necessário que essa pessoa tenha com a administração um vínculo de natureza especial. Esse vínculo de natureza especial também é chamado de vínculo específico. Então, isso é necessário para que uma pessoa tenha as suas condutas corrigidas pela administração pública através do poder disciplinar. A pessoa tem que ter um vínculo de natureza especial. Daqui a pouco a gente vai comentar um por um desses vínculos de natureza especial. Como é que a administração vai corrigir essas condutas? Número 2, ela vai corrigir por meio de sanções administrativas. Lembrando que sanção administrativa é a administração pública que aplica, mas existe também sanções penais. Aí já vem do poder punitivo do Estado, tá? Então a gente não pode confundir, tá? A gente não pode confundir sanções administrativas, tá? A gente não pode confundir com sanções, a gente não pode confundir com sanções penais. Sanções administrativas são diferentes de sanções penais. Uma é do direito administrativo, é a administração pública que aplica. A outra, a sanção penal, é do direito penal e quem aplica é o Estado. Entendeu? A sanção penal é fruto, tem origem no poder punitivo do Estado. O Estado brasileiro pode punir pessoas com sanções penais. A administração pública pune com sanções administrativas. Uma é do direito administrativo, a outra é do direito penal. São completamente diferentes. Tá? Então, a gente não pode confundir sanções administrativas com sanções penais. Sanção administrativa é do direito administrativo, sanção penal é do direito penal. Entendeu? A sanção penal tem origem nesse poder punitivo do Estado, também chamado de jus puniendi em latim, né? Poder punitivo do Estado. E ela está no âmbito do direito, não do direito administrativo, e sim do direito penal e do direito processual penal. Enquanto que a sanção administrativa, que a gente está estudando aqui, é fruto do direito administrativo. Tá? Então, cuidado, sanções penais são diferentes de sanções administrativas. As sanções administrativas, elas sancionam bens das pessoas, uma mercadoria apreendida de um particular, por exemplo, que vendia mercadoria de forma irregular, mercadoria vencida, com prazo de validade vencida, isso é um bem sancionado. Né? Um veículo que foi apreendido é um bem sancionado. A administração pública com sanções administrativas também sanciona atividades, e a administração pública com sanções administrativas também sanciona direitos. Quando um servidor é demitido, com fruto no poder disciplinar, ele perdeu o direito, a condição de ser servidor. Ele tinha esse direito e ele perdeu esse direito.
a sanção administrativa atacou o direito de ser um servidor. Ele perdeu essa condição de servidor, isso é um direito. A sanção administrativa também atinge atividades. Alguém que realiza uma atividade está sujeito a ter essa atividade sancionada. O médico, por exemplo, que realiza atividade de médico de maneira irregular, pode ser sancionado na sua atividade de médico pelo Conselho Regional de Medicina, por exemplo. Tá? Então, as sanções administrativas elas têm essas características de que elas sancionam os bens, atividades e direitos. Já as sanções penais, que acontece, que ocorre no âmbito do jus puniendi do Estado, que é o poder punitivo do Estado, que ocorre no âmbito do direito penal, do direito processual penal. Essa aqui, ela atua sobre pessoas mesmo. Né? Como assim sobre pessoas? Sobre a liberdade dessas pessoas. Como assim liberdade? A pessoa vai para trás das grades, fica presa, direito de ir e vir cerceado através de uma sanção penal. Mas a sanção administrativa não tem esse caráter como regra. A sanção administrativa atua sobre bens, direitos e atividades, e não propriamente sobre pessoas. Quem atua sobre pessoas são sanções penais. Tem que ter essa visão, porque a sanção administrativa é do direito administrativo e a sanção penal é do direito penal. E, por vezes, o examinador quer confundir isso daí na cabeça do candidato. Tá? Então, tem que ter essa ideia de que são coisas diferentes, são disciplinas diferentes. Daqui a pouco a gente vai diferenciar um pouco mais essas duas aí. Número 3, o poder disciplinar. Ele corrige condutas de quem tem vínculo de natureza especial com a administração. Essa correção é feita através da aplicação de sanções administrativas. Número 3, apurar, através do poder disciplinar, a administração vai apurar e aplicar sanções aos servidores. O servidor público está sujeito ao poder disciplinar, porque o servidor público tem vínculo específico, seja ele servidor estatutário ou seletista, não importa. Seja servidor estatutário ou seletista, os dois são servidores, então estão sujeitos ao poder disciplinar. E também aos particulares, mas não são quaisquer particulares. Para o particular estar sujeito ao poder disciplinar, ele precisa ter isso aqui em cima, um vínculo de natureza especial. Então, o particular até está sujeito ao poder disciplinar, mas ele precisa de um vínculo especial com a administração. Por isso que tem aqui a continuidade. Ó. O particular está sujeito ao poder disciplinar mediante um vínculo específico, com a administração. Apurar e aplicar sanções aos servidores, estatutário seletista, bem como a particulares que se sujeitam mediante vínculo específico, particulares que se sujeitam à disciplina interna da administração. Perfeito. Número 3, vamos falar um pouco sobre esses vínculos específicos. Número 4, na verdade. Sempre pressupõe a existência de um vínculo específico, o poder disciplinar. Esse vínculo específico é um vínculo entre a administração e o administrado, também chamado de vínculo de natureza especial, que pode ser um servidor subordinado à administração, esse aqui é o primeiro exemplo de vínculo específico, ou mesmo um particular. Mas o particular, para estar sujeito ao poder disciplinar, ele precisa ter o vínculo específico. Quem são esses particulares que têm vínculo específico? O licitante, o contratado e o aluno de uma escola. Vamos detalhar um pouco mais sobre esse pessoal que tem vínculo específico? Vamos detalhar um pouco mais? Exemplos de vínculo específico. Vamos detalhar um pouco mais cada um que tem vínculo específico com a administração, também chamado de vínculo de natureza especial. Vamos detalhar um por um? Primeiro, o servidor. O servidor tem vínculo específico com a administração? Tem.
Se for o servidor estatutário, o vínculo específico dele é o termo de posse. Quando o servidor estatutário assina o termo de posse, lá vem dizendo que esse servidor está aceitando se sujeitar à disciplina interna da administração, que são as regras que a administração impõe. E se esse servidor não cumprir essas regras, que ele aceitou assinando o termo de posse, ele está sujeito a ser sancionado administrativamente pela administração, usando o poder disciplinar, para que essa conduta seja corrigida e esse servidor não venha mais a cometer essa conduta e os outros servidores não cometam também, pelo exemplo. Pelo exemplo de que quem cometeu foi punido, então eu não vou fazer também. E a administração acaba alcançando seu objetivo, que é dar fluidez ao serviço público. Lembrando sempre que o objetivo do poder disciplinar não é punir as pessoas. Não. O objetivo do poder disciplinar é permitir uma boa administração pública. Através da punição, a administração vai impedir que as condutas não desejáveis, as condutas que afrontam a disciplina interna da administração, não sejam reiteradas, não sejam repetidas. O objetivo é que a administração consiga alcançar seus objetivos de ter uma boa administração acontecendo, as pessoas caminhando de acordo com o que a administração preza como correto. O objetivo em si não é punir, e sim fazer com que as pessoas cumpram as regras da administração, do poder disciplinar, né? Mas a administração consegue isso através da aplicação de punições. Mas o objetivo não é punir. O objetivo é que a pessoa que foi punida não venha a cometer de novo esse ato. E as pessoas que não foram punidas descubram pelo exemplo que o melhor é cumprir as regras e a administração consiga, assim, seguir, né, uma boa administração. Então, o termo de posse é do servidor estatutário. E o contrato de trabalho é do servidor seletista. Tá? Então, o vínculo específico do servidor estatutário é o termo de posse. O vínculo específico do servidor seletista já não é o termo de posse. O vínculo específico do servidor seletista, aqueles que trabalham nas empresas públicas e sociedades de economia mista, é o contrato de trabalho. Então, quando o servidor seletista assina o contrato de trabalho, ele está estipulando um vínculo específico com a administração, ele está assumindo que vai cumprir regras internas. Se ele não cumprir, a administração pode sancionar ele usando o poder disciplinar, porque a carteira de trabalho dele, o contrato de trabalho dele, é o vínculo específico que sujeita a ele a disciplina interna da administração. Quando o servidor estatutário assina o termo de posse, ocorre a mesma coisa. Ele assina um termo de posse dizendo que assume todos os deveres de um bom servidor, e se ele não cumprir, ele está sujeito ao poder disciplinar, ele está sujeito à disciplina interna da administração, ele está sujeito a ser sancionado para ter sua conduta corrigida. Outro exemplo de poder disciplinar, outro exemplo de vínculo interno. Outro exemplo de vínculo interno são os licitantes. Licitantes são empresas ou pessoas físicas, né? Empresas são pessoas jurídicas. Pessoas físicas são pessoas naturais, né? Pessoas comuns. Então, são pessoas físicas ou jurídicas que participam de um procedimento licitatório entregando uma proposta. Uma proposta. Essa proposta é que vai concorrer dentro da licitação. A administração tem o objetivo de selecionar a proposta mais vantajosa dentro da licitação. Mas o licitante, ao entregar essa proposta, ele acaba se sujeitando às regras da licitação, ele acaba se sujeitando à disciplina interna da administração, e se ele não cumprir com as regras do procedimento licitatório, o licitante pode ser punido, porque ele entregou uma proposta, e essa proposta se tornou um vínculo específico entre ele e a administração. Se o licitante não cumprir as regras da licitação, a administração está sujeita a aplicar uma sanção administrativa no licitante. Essa sanção administrativa aplicada ao licitante será fruto do poder disciplinar, porque o licitante estava sujeito ao poder disciplinar, disciplina interna da administração, já que ele estipulou um vínculo específico. Esse vínculo específico ele estipulou quando entregou a proposta.
O licitante está sujeito ao vínculo específico. O licitante está sujeito à disciplina interna da administração, está sujeito ao poder disciplinar, só por ter entregue a proposta. E se ele vencer a licitação e assinar o contrato para prestar um serviço, executar uma obra, fornecer bens para a administração, se o licitante se tornar contratado da administração, uma empresa contratada, por exemplo, essa empresa, por causa do contrato, também está sujeita ao poder disciplinar. O contrato da empresa é o vínculo específico. Então, contratados. 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 Empresas contratadas têm no seu contrato um vínculo específico. Por exemplo, tem um prazo para entregar a obra. Se a empresa contratada, que venceu a licitação e assinou o contrato para realizar uma obra, se essa empresa não cumprir esse prazo de entrega da obra, a administração pode aplicar uma sanção administrativa nesse contratado. Porque o contratado tem um vínculo específico com a administração, que é o próprio contrato. Tem que tomar cuidado porque esse contratado ele tem nomes específicos em alguns casos. Tem contratado que se chama permissionário. Permissionário de serviço público. Permissionários de serviço público e tem contratados que se chamam concessionários de serviço público. Os permissionários e os concessionários de serviço público, ou também chamado permissionárias e concessionárias, têm um contrato com a administração para prestar um serviço público por sua conta e risco. Eles só conseguem isso mediante licitação, né? É a regra. Existe uma lei específica para eles, é a lei das concessionárias e permissionárias. E eles estão sujeitos ao poder disciplinar também. Se falar em permissionária e concessionária, está falando de uma empresa, né, ou de uma pessoa física. No caso das permissionárias, pode ser uma pessoa física. No caso das concessionárias, só pode ser pessoa jurídica, que assinou um contrato com a administração para executar, prestar um serviço. E a administração está sujeita a sancionar essa empresa. Vamos para o número 4. Também está sujeito ao poder disciplinar o aluno de escola. É o aluno de escola pública. E qual é o vínculo específico do aluno da escola pública? É a matrícula. Matrícula é o vínculo específico do aluno da escola pública que sujeita ele à disciplina interna da administração. Por exemplo, usar uniforme, entrar no horário, sair no horário, respeitar os professores. Isso é um vínculo, isso é fruto da matrícula, do vínculo específico que o aluno tem com a escola. E se não cumprir, está sujeito a ser sancionado pela administração. Tá? Então, do contratado é o contrato, do aluno é a matrícula, do licitante é a proposta, do servidor estatutário é o termo de posse, do servidor seletista é o contrato de trabalho. O certo é que todos esses que eu citei têm um vínculo específico com a administração, também chamado de vínculo de natureza especial, e por isso todos eles estão sujeitos ao poder disciplinar, ou seja, eles estão sujeitos a terem as suas condutas corrigidas pela administração mediante a aplicação de uma sanção. O objetivo da administração não é sancionar, prejudicar, punir os outros, e sim que as pessoas passem a respeitar as regras da administração e a administração possa conseguir alcançar seus objetivos através de boas práticas administrativas. Né? Todo mundo cumpre direitinho as regras. A sanção é só uma maneira de, entre aspas, né, coagir as pessoas a cumprir. Né? Coagir não é o termo bem exato para falar disso, mas acaba convencendo as pessoas a cumprir as regras internas da administração com medo de ser punido. Né? Vamos aqui preencher uns quadros. Tem aqui 1, 2, 3 quadros. Vamos preencher essas lacunas aqui. Quando o poder disciplinar é vinculado e quando o poder disciplinar é discricionário.
Lembrando que ser vinculado é quando não há margem de escolha. Isso quer dizer que a administração está obrigada a fazer isso. Ser discricionário é quando tem margem de escolha. Se tem margem de escolha, a administração não está obrigada a agir de uma maneira. Ela tem uma faculdade, uma escolha de agir ou não. Então vamos ver se você entende essas coisas aí. Gradação da pena aplicável ao administrado sujeito ao poder disciplinar. Na hora de graduar a pena, vamos dizer que um servidor vai ser penalizado com suspensão. A administração pode suspender o servidor civil, de 1 a 90 dias, através do PAD. Escolher de 1 a 90 dias é vinculado ou discricionário para a administração. É obrigada a administração dar 50 dias, dar 60 dias? Ou a administração vai escolher, dentro de cada caso, o que é melhor para o interesse público? Então, a gente percebe que graduar se a pena aplicável é 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 90 dias de suspensão, é um caráter discricionário do poder disciplinar. É o poder disciplinar sendo aplicado de forma discricionária. Então, esse aqui tem caráter discricionário. Se tem caráter discricionário, quer dizer que é uma faculdade da administração. O que é uma faculdade? A administração tem um poder de escolha. Na hora de graduar, qual pena vai ser aplicada? 1, 2, 3, 4 salários mínimos, se for uma pena aplicável em salários mínimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 90 dias, se for uma pena aplicável em dias. Esse caráter de poder graduar a pena é um caráter discricionário. Quer dizer que a administração tem esse poder de escolha na hora da gradação da pena dentro do poder disciplinar. Agora, bora para o próximo. Aplicação da pena administrativa ao administrado, uma vez comprovado o cometimento do ilícito apurado pelo poder disciplinar. Então, na hora que a administração apurar e descobrir que realmente o ilícito administrativo foi praticado, punir ou não punir é uma escolha da administração? Ou se a administração descobriu que o particular realmente, que a pessoa realmente cometeu o ilícito, a administração é obrigada a punir? E aí, punir ou não punir? Quando se descobre que realmente o administrado cometeu a infração. Punir ou não punir é uma escolha? Ou punir ou não punir é uma obrigação da administração? Aqui, quando se descobre, se apura e se percebe que realmente o administrado, o aluno da escola, o licitante, o contratado, o servidor, realmente cometeu a infração, punir ou não punir não é uma escolha da administração, é uma obrigação. E se não tem margem de escolha, diante de punir e não punir, a administração está com o poder disciplinar sendo aplicado com o seu caráter vinculado. Ou seja, não há escolha entre punir e não punir. Quando se descobre que realmente o administrado cometeu a conduta, a administração não tem escolha, ela é obrigada a punir. É por isso que é o poder disciplinar aplicada de maneira vinculada, porque não tem escolha. Concessão de ampla defesa e contraditório. E agora, dentro de um processo disciplinar, a administração pública, o processo disciplinar é o processo administrativo disciplinar, o PAD. Dentro de um processo administrativo disciplinar, a administração ela tem a faculdade de conceder ampla defesa e contraditório ou a obrigação de conceder ampla defesa e contraditório na hora de apurar a conduta que o administrado está sendo acusado. Seja um licitante, seja uma empresa contratada, seja um servidor, seja um aluno de escola, na hora de apurar a conduta, a ampla defesa e o contraditório são facultativas ou são obrigatórias? Caráter vinculado ou caráter discricionário? É uma escolha? É uma faculdade? Ou não há escolha? E aí, conceder ampla defesa e contraditório na hora de punir um administrado. É obrigatório ou opcional para a administração? Com certeza obrigatório. Ampla defesa e contraditório são princípios constitucionais. Então, tem caráter vinculado.
Na hora de conceder ampla defesa e contraditório, não há escolha para a administração. A administração é obrigada a conceder ampla defesa e contraditório na hora de aplicar as sanções às pessoas que têm vínculo específico usando o poder disciplinar. E o enquadramento da conduta? O que é o enquadramento da conduta? Algumas condutas, elas são abertas. O que são condutas abertas? Algumas condutas, elas são abertas. Ou seja, é possível uma margem de interpretação para se enquadrar uma conduta ou não dentro dessa infração. Tem uma infração muito conhecida, muito cobrada no mundo dos concursos, que se chama conduta escandalosa no ambiente da repartição. Essa conduta é uma falta grave, punida pelo poder disciplinar com a pena de demissão. Conduta escandalosa no ambiente da repartição. Só que fica uma pergunta: o que é uma conduta escandalosa? Podem existir 1000 possibilidades de uma conduta escandalosa. Vai depender da administração enquadrar ou não enquadrar o caso concreto em uma conduta escandalosa ou não. O que foi que o servidor fez? Ele pode ter feito milhares de possibilidades de condutas. Cada conduta vai ser analisada uma a uma para saber se ela se enquadra ou não como conduta escandalosa. Então, o enquadramento de uma conduta como falta administrativa, eu dei o exemplo da conduta escandalosa, que é um exemplo de falta administrativa, é um caráter discricionário da administração. Por que discricionário? Por que o enquadramento da conduta é discricionário? Porque é uma faculdade. Porque cabe à administração analisar cada caso e enquadrar como falta ou não. Então, dentro desses casos em que a lei permite uma análise de cada caso, a administração tem esse poder discricionário de enquadrar ou não a conduta como faltosa ou não. Vamos botar mais um aqui. Motivação. Motivação para a aplicação da penalidade, que é a própria sanção administrativa. A administração, ela tem a opção de motivar ou ela tem a obrigação de motivar? A obrigação, aqui também é caráter vinculado. Caráter vinculado quer dizer que não há margem de escolha. Não há escolha. O que é a motivação? O que é a motivação? Motivar é o dever que a administração tem. Motivação, a gente já trabalhou isso aqui nas aulas anteriores. Motivação é o dever que a administração tem de descrever qual o motivo que levou ela a aplicar aquela pena. Então, se um servidor é advertido, quando sai a portaria de advertência dele, por escrito, sempre por escrito, nessa portaria vem dizendo qual foi a falta que ele cometeu e qual artigo ele desrespeitou do estatuto do servidor. Essa descrição de qual foi a falta que ele cometeu, o fato típico, né, o fato que ele cometeu, e qual artigo ele infringiu, é a motivação. Motivar é descrever, é colocar por escrito as razões de fato e de direito que levaram a penalidade a ser aplicada. Escrever por que a penalidade foi aplicada, escrever o fato, escrever o direito, é uma obrigação da administração. A administração não pode aplicar uma punição num servidor, num aluno da escola, num contratado, num licitante, e dizer na motivação porque sim. Tá lá, foi advertido, porque sim. Porque sim não é motivação. Motivação é descrever a conduta e demonstrar por que essa conduta se enquadra na lei. A gente vê isso nas multas de trânsito, né? Recebeu uma multa de trânsito, lá vem dizendo qual foi o fato que tu cometeu e em qual artigo esse fato está enquadrado. Isso é motivação. É descrever, é colocar por escrito
as razões de fato de direito que levaram a administração a tomar aquela atitude. Então, a motivação na hora de aplicar a pena é obrigatória, é caráter vinculado, não pode faltar. Pode parecer com o nome de imprescindível, indispensável, obrigatório, caráter vinculado, vinculado, não há escolha. Sempre uma expressão que diga, não pode faltar. Então, na hora de usar o poder disciplinar, o que não pode faltar? O que é indispensável? O que é imprescindível? O que é obrigatório? É obrigatório, com a aplicação da pena, apurar. O que é apurar? É instaurar o processo administrativo disciplinar, né? O PAD, ou mesmo a sindicância, que é um tipo diferente de processo administrativo disciplinar. Então, para apurar, para aplicar pena, tem que apurar. Para aplicar pena, tem que apurar. Tem que ter o PAD e a sindicância, é obrigatório. O que mais é obrigatório? A concessão de ampla defesa e contraditório dentro desse PAD ou dessa sindicância é obrigatório também. O que mais é obrigatório? A motivação também é obrigatória. O que é facultativo na aplicação do poder disciplinar? O que tem margem de escolha? A gradação da pena tem margem de escolha. E o que mais tem margem de escolha? O enquadramento de uma conduta como falta também pode ter margem de escolha para a administração. Então, agora vamos fazer umas questões aí para a gente ver como essas coisas acontecem na prática. Como é que vocês estão aí? Cadê? Vou clicar aqui. Quem que está aqui? Temos a Suelen, Marcelo, Marivaldo, o Brenner e a Cristiane. E também, né, a Williane Almeida também aqui. Acho que a Williane foi a primeira a chegar. Assim que eu mandei o link, ela já tinha entrado. E aí, tá tranquila essas ideias iniciais? A gente pode ir para as questões já? Vamos lá, vamos para as questões. O Brenner também está aí. Não apareceu o nome do Brenner. Acho que o Brenner saiu, né? Vamos para as questões aqui, então. Vamos lá para essa questão aqui, ó. Questão da banca FCC. No que diz respeito ao poder disciplinar, a apuração regular de infração disciplinar e a motivação da punição disciplinar são, respectivamente, ele quer na ordem. O que ele quer na ordem aqui? Se aparecer respectivamente, tem que procurar saber o que ele quer na ordem. Ele quer saber a apuração regular da infração e a motivação. Então, o primeiro vai falar da apuração regular, depois vai falar da motivação. A apuração regular, eu sei que é vinculado. Por que é vinculado a apuração regular? Porque apurar é obrigatório, que é o PAD, a sindicância. A motivação também é vinculada, a motivação também é obrigatória. Então, ele pediu dois itens que são obrigatórios aqui. Indispensável? Sim, indispensável. Não pode faltar. Para a legalidade da punição interna da administração? Isso. E prescindível? Não. O certo seria imprescindível. Para a validade da pena, o segundo, né, a motivação, porque ele pediu na ordem, então esse imprescindível aqui, ele está falando do segundo, que é a motivação. Então, está errado a segunda parte da letra A. Realmente, apurar a infração é indispensável, é obrigatório, está certo. Mas a motivação também é indispensável, também é obrigatório. Aqui disse prescindível. Prescindível é o contrário de imprescindível. Prescindível é porque pode faltar. E não pode. Os dois são vinculados. Então está fora a letra A. Ele quer, respectivamente, primeiro a apuração, depois a motivação. Letra B. Faculdade, está fora. Disse que a apuração é uma faculdade. Faculdade é discricionário, está errado. E imprescindível. Imprescindível está certo. Porque no caso do segundo, ele está falando da motivação. E a motivação é imprescindível, realmente, está certo. Então o início estava errado na B.
C, ele quer na ordem. Você está acompanhando comigo o que ele quer na ordem? Primeiro ele fala da apuração regular, depois ele fala da motivação. Então vamos lá. A apuração regular, primeiro, indispensável, tá certo? Apurar é indispensável para a legalidade da punição interna, perfeito. E imprescindível, quem que é o segundo? É a motivação. E a motivação realmente é imprescindível para a validade da pena. Gabarito letra C, que disse que apurar é indispensável e motivar é imprescindível. Perfeito. Respectivamente, a gente trabalhou na ordem. Na letra D já está errado falar que é uma faculdade, porque estaria dizendo que apurar é uma faculdade, não é. E também, né, é uma faculdade, em razão da discricionariedade presente no poder disciplinar, e prescindível errado duas vezes, porque disse que uma é faculdade e outra é prescindível. Errado duas vezes a letra D. E a letra E? Dispensável está errado, porque apurar é obrigatório. E imprescindível está certo. Então, realmente, uma questão muito boa de poder disciplinar, em que a gente descobre que apurar e motivar são condutas vinculadas obrigatórias da administração, são indispensáveis, obrigatórios, imprescindíveis, vinculado, não pode faltar. Tá? Se fizer a aplicação da sanção sem a motivação ou sem a apuração, essa sanção se torna ilegal, viciada e vai ser anulada pela administração ou pelo Poder Judiciário. Vocês entenderam a primeira questão? Uma questão muito boa da FCC aí na primeira. Tranquilo a primeira questão aí? Vamos para a segunda. Essa segunda caiu no TCE. Segunda questão caiu no TCE. TCE aqui do Amapá, né? 2012 esse concurso. Submetem-se ao poder disciplinar da administração. Vamos ver. Servidor público submetido a regime estatutário, tá certo? Ele está sujeito ao poder disciplinar? Tá, porque ele tem um vínculo específico que é o termo de posse. E servidores públicos ocupantes de emprego público estão sujeitos? Tá, porque eles têm contrato de trabalho. Esse servidor ocupante de emprego público é o seletista. Gabarito, letra A, de cara. Se ele falasse somente esses dois, estaria errado. Mas ele não falou somente. Ele só citou esses dois. Então tá certo. Porque quando ele cita, ele não exclui a possibilidade de existir outros. Agora, se ele falasse somente o servidor, aí ele estaria limitando a esses dois e impedindo que existissem outros grupos sujeitos ao poder disciplinar. Aí a letra A estaria errada. Mas quando ele não diz somente, ele não diz apenas, exclusivamente, então ele está só citando esses dois grupos, entre outros que existem. E exemplificar não impede que exista outros casos. Então, o gabarito é a letra A até agora. Olha a letra B. Funcionários públicos estão sujeitos ao poder disciplinar? Sim, claro que estão. Exclusivamente os funcionários públicos? Não. Porque nesse caso da letra B, o exclusivamente limitou a funcionários públicos o poder disciplinar e impediu a existência de outros grupos que a gente sabe que existe, como o licitante, o contratado, o aluno da escola, também estão sujeitos ao poder disciplinar, mas o exclusivamente impediu que esses grupos existissem. Então a letra B está errada por causa do exclusivamente. O funcionário público está certo. O funcionário público é uma maneira generalizada de falar servidor estatutário e servidor seletista. Os dois são funcionários públicos, perfeito. É uma maneira geral de falar, mas o exclusivamente limita a funcionários públicos e impede a existência de outros. Então está errado. Estão sujeitos ao poder disciplinar particulares que atuam em setores considerados de interesse público? Não. Tem que ser um particular com vínculo específico. E esse aqui não foi citado nenhum vínculo específico para ele. Então ele se torna apenas um particular. Não, e logo ele não está sujeito ao poder disciplinar. Não tem vínculo específico nenhum aqui, esse particular que ele citou. Não falou que esse particular é um licitante, não falou que esse particular é um contratado, não deu nenhuma característica que especifique um vínculo de natureza especial para esse particular. Então, ele não está sujeito ao poder disciplinar, porque para estar sujeito ao poder disciplinar tem que ter o vínculo de natureza especial. Letra D.
As entidades da administração indireta, em face da tutela exercida pelo ente instituidor, essa aqui está errado, porque quem está sujeito ao poder disciplinar são os servidores da administração indireta, e não as entidades da administração indireta. As entidades da administração indireta são autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista, empresa pública. Essas não são servidores, são pessoas jurídicas. Quem está sujeito ao poder disciplinar são os servidores da autarquia e não a autarquia. Uma questão que realmente ele quis complicar as coisas aí, né? A autarquia em si não está sujeita ao poder disciplinar. O servidor da autarquia está sujeito ao poder disciplinar. A autarquia não. O servidor da sociedade de economia mista está sujeito ao poder disciplinar. A sociedade de economia mista não. Então, aqui ele não falou os servidores da administração direta, ele falou as entidades da administração indireta. E quando ele cita as entidades aqui, ele tá dizendo as autarquias, as fundações públicas, a sociedade de economia mista, as empresas públicas. Essas não estão sujeitas ao poder disciplinar, porque elas não são servidores, entendeu? Elas são pessoas jurídicas. Servidor é pessoa física. Letra E, os administrados. Para a letra E, tá certo. Ele tem que dar algum vínculo específico para esse administrado. Em face do poder da administração de limitar a atuação privada em prol do interesse público. Essa letra E não deu nenhum vínculo específico para o administrado. Essa letra E falou foi a do poder de polícia, que vai ser nosso próximo tema. Tá? Então, o poder de polícia permite que os administrados, em geral, sejam punidos pela administração. Por quê? Porque a atuação deles tem que ser limitada em prol do interesse público. O administrado, o particular, não precisa de vínculo específico nenhum para estar sujeito ao poder de polícia. Mas para estar sujeito ao poder disciplinar tem que ter vínculo específico. Então, a letra E, que falou desses administrados, está errado pelo mesmo motivo que a C. Não tem vínculo específico para esses caras, então não estão sujeitos ao poder disciplinar. A letra A é o gabarito. Vocês entenderam a segunda aí? Vocês entenderam a segunda questão? Vamos aí para a terceira questão. Terceira questão. A administração pública, ao tomar conhecimento de infrações cometidas por estudantes de uma escola pública, olha, ele aparecendo aí, ó, vínculo específico, o estudante de escola pública, utiliza-se de um de seus poderes administrativos, qual seja o poder disciplinar. Ah, o comando já entregou que está usando o poder disciplinar, né? Nesse caso, a administração pública. E aí, a administração pública poderia ou não poderia usar o poder disciplinar para punir alunos de uma escola pública? Poderia ou não poderia? Poderia sim, porque o aluno da escola tem vínculo específico, que é a matrícula. Então, a gente já elimina a letra D, porque falou não poderia. A gente já elimina a letra B de bola também, porque disse que não poderia. Já eliminamos duas. Assim que é bom. Já elimina duas de cara. Letra A, poderia utilizar tal poder contra os estudantes? É, poderia. Está correto aqui. Claro que poderia. O estudante tem vínculo específico, está sujeito à disciplina interna da administração, que é o poder disciplinar. O que está errado na C? Poderia utilizar tal poder, no entanto, ele está limitado à fase de averiguação, não cabendo à administração punir. Ah, mas o poder disciplinar corrige as condutas através da punição. Então, poderia punir sim, está errada C. Letra E. Poderia utilizar-se de tal poder que, nessa hipótese, será discricionário, ou seja, pode a administração escolher entre punir e não punir. Não. Escolher entre punir e não punir não é discricionário. Como a gente viu, quando está comprovada a conduta irregular, punir ou não punir não é uma escolha, é uma obrigação, é vinculado. Ele cobrou aquele nosso quadro que a gente preencheu lá em cima. Então, punir ou não punir não é uma escolha, é uma obrigação. Escolha é enquadrar uma conduta como falta. Aí é escolha, aí é poder discricionário. Mas punir ou não punir, aí é vinculado, não tem escolha, é obrigado. Então, letra E está errado, o gabarito aqui, na terceira questão, ficou a letra A. Gabarito na terceira questão, ficou a letra A. Uma da CESP agora.
Mais uma da CESP aqui embaixo. Tem duas da CESP na sequência aqui. Vamos fazer essa número 4 da CESP aqui. 4 da CESP. O poder disciplinar da administração pública confunde-se com o poder punitivo do Estado. Certo ou errado a quarta questão da CESP? Coloca aí para mim se está certo ou está errado a quarta questão da CESP, que disse que o poder disciplinar da administração pública ele se confunde com o poder punitivo do Estado. Certo ou errado a quarta questão? Como bem respondeu aqui o Brenner, está errado. O poder disciplinar da administração é uma coisa, é matéria de estudo do direito administrativo, e o poder punitivo do Estado é outra coisa, é matéria de estudo do direito penal, do direito processual penal. Não está no âmbito da administração pública, está no âmbito do jus puniendi do Estado. Jus puniendi é uma expressão em latim que se refere ao poder punitivo do Estado, que atua sobre pessoas, enquanto que o poder disciplinar e o poder de polícia punem, mas punem atuando sobre bens, atividades e sobre direitos, e não sobre pessoas. Tá? Então, aqui, gabarito aqui errado, eles não se confundem, eles não são sinônimos, eles não são iguais, eles são completamente diferentes. Mais uma da CESP aqui, vamos para a quinta questão, CESP. Determinado policial civil, valendo-se da prerrogativa que o cargo lhe assegura, ingressou em uma casa de espetáculos na qual iria ocorrer um show de pagode, sem pagar o ingresso correspondente, sob o argumento de que, por ser policial civil, tem livre acesso a locais públicos e privados. É tranquilo, eu não vou julgar se isso está certo ou está errado. Esse daí é o comando, é o caso concreto. Não está na hora de julgar certo e errado ainda. Mas ele ingressou na casa de show dizendo que tinha livre acesso, né, usando das prerrogativas que o cargo lhe assegura. Tranquilo. Tendo como referência a situação descrita acima, julgue o item a seguir relativo a poderes administrativos e atos administrativos. Agora sim é para julgar certo e errado. Caso o superior hierárquico desse policial, após analisar os fatos, resolva instaurar processo administrativo visando puni-lo, ele estará exercendo poder disciplinar? E aí, se o superior desse policial apurar os fatos dele ter ido na casa de shows e entrado usando a prerrogativa de ser policial e resolver instaurar um processo administrativo para punir esse servidor, ele vai estar usando o poder disciplinar nesse momento? Vai estar ou não vai estar usando o poder disciplinar? E aí? É isso que o poder disciplinar faz? O poder disciplinar apura fatos. O poder disciplinar instaura PAD. O poder disciplinar pune. E o poder disciplinar só pode ser, e o poder disciplinar só pode ser aplicado pelo superior hierárquico, porque só o superior hierárquico é que pode punir o subordinado. Então, o gabarito aqui é certo. Por que o gabarito aqui é certo na 5? Porque ele descreveu uma conduta, uma infração administrativa de um policial e disse que essa infração vai ser apurada, disse que vai ser aberto processo administrativo, disse que o objetivo é punir, disse que é poder disciplinar e disse que quem está apurando é o superior hierárquico. E realmente, uma das características do poder disciplinar é que só o superior hierárquico pode punir ou subordinar. Então, todos os termos do poder disciplinar foram aplicados aqui a esse caso concreto. Se ficar comprovado que esse policial não entrou na festa para investigar, e sim ele entrou na festa para aproveitar a festa, então ele cometeu uma infração administrativa, uma falta administrativa, está sujeito ao poder disciplinar, desde que seja aberto um PAD, desde que ele tenha para defesa e contraditório, para que sejam analisados os fatos. Então o gabarito é certo aqui na 5. Tá? Foi o exercício do poder disciplinar, sim, na 5. E a 6?
Então, só uma questão aqui que alguém poderia falar assim, mas ele disse que foi o superior hierárquico do policial. Por que não é poder hierárquico, então? Porque, como a gente bem viu, o poder hierárquico não tem caráter de punir. Apesar de ser o superior hierárquico que abre o PAD, que pune, mas não é o poder hierárquico que pune, é o poder disciplinar. Então, só dele falar que o intuito é punir, apurar fatos, já é poder disciplinar. Não é poder hierárquico, porque o poder hierárquico não pune diretamente. O poder hierárquico ele pode até ser indiretamente a razão da punição. Mas diretamente quem pune é o poder disciplinar e o de polícia. O poder hierárquico diretamente não pune. Foi um macete da nossa aula anterior, inclusive, que apareceu sanção e se referiu a poder hierárquico. A gente já desconfia que está errado. Sexta questão. Os poderes administrativos podem ser caracterizados como um conjunto de prerrogativas de direito público que a ordem jurídica, que a ordem jurídica confere aos seus agentes para o fim de permitir que o Estado alcance seus objetivos. Não falou nada com nada aqui nessa parte aqui. Agora acho que a pergunta vem agora, né? A administração pública, ao apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e demais pessoas com as quais ela mantém um contrato, está exercendo principalmente um dos poderes. O poder descrito é, então vamos para as palavras. Ele falou de apurar infrações, ele falou de aplicar penalidades a servidores, ele falou de aplicar penalidades a demais pessoas que têm um contrato com a administração, e ele falou que poder é esse? E aí, está punindo um servidor, ou está punindo demais pessoas que têm um contrato com a administração, está apurando infrações, que poder que apura infrações, aplica penalidades a servidores e a pessoas que têm vínculo específico, que é o contrato que ele citou. Só pode ser o poder disciplinar. Letra B de bola na sexta. 7. Mais uma de certo e errado da CESP. 7. Tá aqui a 7. O poder disciplinar autoriza a administração a aplicar multa ao contratado por inadimplemento parcial do contrato. Certo ou errado que o poder disciplinar permite que uma empresa contratada receba uma multa se ela não cumpriu o contrato parcialmente? Aqui a gente tem puro exemplo de poder disciplinar, porque a gente tem uma empresa contratada, ela tem vínculo específico, que é o contrato, ela não cumpriu o contrato parcialmente, não importa se totalmente ou parcialmente, mas ela não cumpriu o contrato, e a administração resolve aplicar uma sanção nessa empresa por não ter cumprido o contrato. A empresa tem vínculo específico, não cumpriu o contrato, recebeu uma multa. Que poder é esse? Disciplinar. Disciplinar porque essa empresa tem vínculo específico, que é o contrato. E se não se enquadrou na disciplina interna da administração, está sujeito a ter sua conduta corrigida através de uma sanção administrativa com fruto no poder disciplinar. Certo ou 7? Puramente poder disciplinar. Oitava, certo ou errado da CESP? O ato de aplicação de penalidade disciplinar deverá ser sempre motivado. Respondam para mim essa oitava, tá certo ou tá errado? O ato de aplicação de penalidade disciplinar deverá ser sempre motivado, certo ou errado? Motivar é uma opção? Motivar é uma obrigação? Sempre motivado? E aí? Certo ou errado a oitava? Certo ou errado a oitava? O ato de aplicação de penalidade disciplinar deverá ser sempre motivado. Certo ou errado que deverá ser sempre motivado? Motivar é uma opção? Não, motivar é uma obrigação. Se é uma obrigação, realmente toda punição tem que ser sempre motivada. Sempre a administração vai ter que expor as razões de fato e de direito que levaram alguém a ser punido por ela. O princípio da motivação é um princípio obrigatório nos atos que aplicam penalidade, certo? Não sei se vocês estão entendendo muito bem essa aula de hoje, não. Vocês estão calados aí.
Essa da motivação aí, né, cai bastante. Vocês têm que estar ligados. Nona questão. E aí a nona questão. O poder disciplinar se origina do interesse de aperfeiçoamento constante e progresso do serviço público. E aí, é para isso que serve o poder disciplinar? Ele se origina nesse aperfeiçoamento constante e progressivo do serviço público? Ou o poder disciplinar ele serve mesmo para punir? Puramente, simplesmente punir? O que você marcaria? Certo ou errado a 9? Poder disciplinar, ele serve, ele existe pura e simplesmente para punir as pessoas, para ter esse gosto de punir. Ou o poder disciplinar, ele existe para um aperfeiçoamento constante e progressivo do serviço público e punir é apenas um meio de conseguir isso. E aí, certo ou errado a 9? Certo ou errada a nona questão? Nona questão está certo, né? A gente deu a dica aqui várias vezes que o poder disciplinar não existe pura e simplesmente para que a administração aplique sanções. O objetivo não é aplicar a sanção. O objetivo é o aperfeiçoamento constante e progressivo do serviço público. E a sanção é o meio que a administração vai conseguir que as pessoas tenham condutas esperadas, que as pessoas cumpram as regras. Entendeu? O objetivo não é punir, e sim que as pessoas cumpram as regras internas da administração. Então, o objetivo é o aperfeiçoamento constante e progressivo do serviço público. Que a administração passe cada vez mais a ter uma boa qualidade da coisa administrada, da coisa pública. Tá? Então, tá certa a 9. O objetivo não é punir, pura e simplesmente punir. O objetivo é o aperfeiçoamento constante do serviço público. A punição é só um meio de que as pessoas temam essa punição e passem a andar na linha. Próxima questão, 10ª, Banca FCC. O poder disciplinar atribuído à administração. Letra A. Autoriza a aplicação de penalidades a servidores? Sim. E demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa? Sim. É para isso que está aí o poder disciplinar. Permite sim. Vamos ver o que está errado nas outras. B. O poder disciplinar traduz no poder da administração de impor limitações a liberdades individuais? Não, essas liberdades individuais aqui a gente vai ver que é o poder de polícia. C. O poder disciplinar caracteriza-se como poder conferido às autoridades administrativas de dar ordens aos subordinados e de controlar as atividades dos órgãos inferiores? Não. Digam para mim que poder é esse que está na letra C? Não é o de polícia, não é o disciplinar. Que poder é esse que está na letra C? É o poder hierárquico. É o poder hierárquico que está na letra C. Dar ordem, subordinados, controlar atividades. Letra D. É o poder de editar atos normativos? Não. Editar atos normativos é o poder normativo. E letra E? É o poder de aplicar aos agentes públicos, aos administrados em geral, as penalidades fixadas em lei, observado o devido processo legal? Não, aqui ele não falou, né, de vínculo específico. Pelo contrário, ele falou administrados em geral. Administrados em geral são pessoas que não têm vínculo específico. Tá? Então, não poderia ser poder disciplinar a letra E, porque para estar sujeito a poder disciplinar tem que ter vínculo específico. Não pode ser um particular em geral, um administrado em geral. Tem que ser um particular com um vínculo específico. A palavra geral é o contrário de ter vínculo específico. Então, o gabarito é a letra A, porque falou que o poder disciplinar atribui à administração e autoriza a aplicação de penalidades a servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina da administração. Sujeito à disciplina da administração é dizer que tem um vínculo específico aí. Porque se a pessoa não tivesse um vínculo específico, ela não estava sujeita à disciplina da administração. Gabarito letra A na 10. Mais uma de certo e errado da CESP aqui. Decorre do poder disciplinar do Estado. Disciplinar do Estado. A multa aplicada pelo poder concedente a uma concessionária do serviço público que tenha descumprido normas regulares impostas pelo poder concedente. E aí, concessionária sendo punido
concessionária de serviço público sendo punida. É ou não é poder disciplinar? Diz para mim, concessionária de serviço público sendo punida. É ou não é poder disciplinar? Certo ou errado? Aqui está dizendo que uma concessionária sendo punida é poder disciplinar, tá certo ou tá errado? Né? Tá certo. Como a gente viu lá na nossa explicação da aula, né, aqui no início da aula, a gente viu que para estar sujeito ao poder disciplinar, tem que ter um vínculo específico. Esse vínculo específico. Já tá grande esse nosso PDF aqui, né? Tá demorando para chegar aqui, ó. Então, esse vínculo específico que sujeita ao poder disciplinar, ele pode ser um vínculo de um servidor, de um licitante, de um contratado, de aluno de escola. Mas eu dei a dica que o contratado aparece com o nome de concessionário e de permissionário. E foi o que aconteceu aqui. A gente chega na questão número 11 e a CESP diz para a gente que é poder disciplinar quando uma concessionária de serviço público é multada. E é, porque concessionária de serviço público é uma empresa contratada. Então, eu dei a dica lá que empresa contratada pode aparecer com o nome de concessionária ou permissionária de serviço público e vai ser poder disciplinar, porque essa empresa tem um contrato de prestação de serviço, então está sujeito ao poder de disciplinar da administração, já que tem um vínculo específico, que é o contrato. Descumprir o contrato, está sujeito ao poder disciplinar. Então, gabarito certo na 11. 12, certo ou errado? O poder de a administração pública impor sanções a particulares não sujeitos à sua disciplina interna tem fundamento no poder disciplinar? E aí? O poder de a administração pública impor sanções a particulares não sujeitos à disciplina interna. Olha, se o particular não está sujeito à disciplina interna, então ele não está sujeito ao poder disciplinar. Tá? O poder disciplinar, ele sanciona as pessoas, os particulares, que têm um vínculo específico. E ter vínculo específico é estar sujeito à disciplina interna da administração. Então, a empresa contratada, que a gente acabou de citar na questão anterior, está sujeita à disciplina interna da administração. O aluno da escola está sujeito à disciplina interna da administração. O servidor está sujeito à disciplina interna da administração. O licitante está sujeito à disciplina interna da administração. Por que eles estão sujeitos à disciplina interna? Porque eles têm vínculo específico e esse vínculo sujeita eles a uma disciplina interna. E quem não tem vínculo específico não está sujeito à disciplina interna. Logo, não está sujeito também ao poder disciplinar. Então, quem não está sujeito à disciplina interna da administração não tem vínculo específico e não está sujeito ao poder disciplinar. Essa questão 12 diz que está sujeito ao disciplinar e não está. Se não está sujeito à disciplina interna, não tem vínculo específico, não está sujeito ao poder disciplinar. A 12 está errada. Mais uma da CESP, 13. 13. A aplicação de penalidade criminal exclui a sanção administrativa pelo mesmo fato? A aplicação de penalidade criminal exclui a sanção administrativa pelo mesmo fato, objeto de apuração? Então, aqui está dizendo que alguém cometeu uma infração, mas essa pessoa já foi penalizada no âmbito criminal, já foi penalizada pelo poder punitivo do Estado por um crime. Será que o fato da pessoa já ter sido condenada pelo crime impede ela de ser punida com uma sanção administrativa pelo poder disciplinar, considerando o mesmo fato? Então vamos considerar que um servidor, né, subtraiu ali um computador da administração. No âmbito penal, esse servidor já foi condenado por peculato. E no âmbito administrativo, no âmbito do poder disciplinar, esse servidor já está livre só porque foi punido no âmbito penal ou ele continua respondendo no âmbito administrativo, podendo ser punido a segunda vez pela mesma conduta, só que agora na esfera administrativa? E aí? A aplicação da penalidade criminal por crime exclui a aplicação da sanção administrativa pelo mesmo fato de apuração? Sim ou não? A resposta é não, não exclui. Está errado essa questão.
porque as esferas de responsabilização são independentes uma da outra. A esfera penal é independente da esfera administrativa, que é independente da esfera civil. Esse servidor que subtraiu aí um computador do ambiente da repartição, ele responde na esfera civil pelo dano causado ao erário público, ao erário. Ele responde no âmbito penal por um crime e responde no âmbito administrativo, no âmbito do poder disciplinar, podendo ser punido administrativamente. Então, ele está sujeito a pena por crime, a pena por infração administrativa e está sujeito a ressarcimento do patrimônio público da administração no âmbito civil. Então, as esferas civil, as esferas administrativa e as esferas penais, elas são independentes uma da outra como regra, podendo uma pessoa que teve uma conduta que se enquadrou nas três ser punido nas três. E a punição em uma não exclui a punição nas outras. Então, os processos são independentes como regra. E as sanções também. Tá? Então, está errado aqui, porque diz que só porque a pessoa foi punida no âmbito criminal, aí ela já não pode ser punida no âmbito administrativo. Pode sim, porque as esferas civil, penal e administrativa são independentes. A gente vai trabalhar muito isso em improbidade administrativa. Porque a improbidade administrativa tem caráter civil, né? E a gente vai trabalhar muito isso em improbidade. 14, uma questão da Sesgran-Rio. O poder disciplinar pode ser definido como a faculdade de punir internamente as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da administração, conceito do Reilly Lopes Meireles. Assim, tem-se como característica do poder disciplinar a dispensa de motivação. Errado. A motivação é obrigatória. A aplicação de pena com a mesma natureza da punição criminal? Não. A pena administrativa é uma coisa, a punição criminal é outra. Uma é sanção administrativa, outra é sanção penal. Uma é do direito administrativo, outra é do direito penal. Uma sanciona bens, direitos e atividades, a outra sanciona a pessoa. Então, são completamente diferentes a sanção administrativa da sanção criminal. Letra B está errada. Letra C, distribuição e escalonamento das funções executivas da administração. Isso aqui não tem nada a ver com o poder disciplinar, né? Distribuir e escalonar funções é poder hierárquico. Não tem nada a ver, a letra C. Letra C, possibilidade de aplicação da punição disciplinar sem prejuízo da punição criminal? Correto. A punição disciplinar não depende da punição criminal. O fato do agente já ter sido punido ou não no âmbito penal não impede ele de responder no âmbito administrativo pelo poder disciplinar e de ser punido administrativamente, porque as esferas penal e administrativa são independentes uma da outra. Os processos são independentes um do outro. Então, o fato do servidor já ter sido punido na esfera criminal pela mesma conduta, se a conduta dele também for crime, isso não impede ele de responder na esfera administrativa ao PAD e ser punido pelo poder disciplinar. Porque os processos são independentes, as esferas são independentes. Como regra é assim. Tá? Então, a letra D falou perfeitamente isso. E a letra E? Princípio da pena específica, sem margem de discricionariedade, o aplicador da pena. Existe sim, né? Margem de discricionariedade ao aplicador da pena na hora de enquadrar como uma conduta faltosa ou não, um enquadramento da pena, por exemplo. Então, gabarito aí D, muito boa essa questão aí da Sesgran-Rio. 15. A 15, mais uma casca grossa aí da banca FCC. Questão 15, mais uma casca grossa da banca FCC. No que diz respeito ao poder disciplinar da administração, é correto afirmar a letra A. O poder disciplinar é discricionário? Olha, tem hora que ele é discricionário, tem hora que ele é vinculado. A gente viu as diferenças lá no início da aula. Isto significa que a administração, tendo conhecimento de falta praticada por determinado servidor, não está obrigada a instaurar procedimento. E aí, instaurar o procedimento é obrigatório ou não é? Instaurar o procedimento é discricionário? Está errado. Quanto à instauração do procedimento, ao tomar conhecimento de uma falta, a administração está obrigada a instaurar o procedimento. Então, não é discricionário, é vinculado. Tá? Então, quando falar se o poder disciplinar é vinculado ao discricionário, tu tem que ler a questão.
Porque tem horas que ele é vinculado, a gente viu quando é, e tem horas que ele é discricionário, a gente viu quando é também. Então, aqui ele falou que quanto à instauração do procedimento, é uma escolha da administração, instaurar ou não. Não, é uma obrigação. Então, não é discricionário, é vinculado aqui. Está errada a letra A. O poder disciplinar é correlato com o poder hierárquico, mas com ele não se confunde. No uso do poder disciplinar, a administração pública controla o desempenho das funções executivas e a conduta interna de seus agentes, responsabilizando-os por faltas cometidas, tá? Então, esse verbo controlar o desempenho das funções executivas está mais o caráter do poder hierárquico. Responsabilizar pelas faltas cometidas está mais o caráter do poder disciplinar. A gente vai ter que ler as outras para analisar melhor essa letra B. A gente não vai descartar a B ainda. Se não tiver uma melhor, a gente vai analisar com outros olhos essa letra B. No entanto, controlar o desempenho de funções executivas não é poder disciplinar. É poder hierárquico. Vamos continuar lendo. C. Algumas penalidades administrativas podem ser aplicadas ao infrator sem prévia apuração por meio de procedimento legal. Instaurar o procedimento legal, ampla defesa, contraditório, PAD, é obrigatório. Já está errado a C. Não é discricionário. Aqui está dizendo que algumas penalidades podem ser aplicadas sem PAD, sem um procedimento legal. Está errado. Tem que ter um procedimento legal. Tem que ter um meio de apurar. É obrigatório. D. Poder disciplinar é o que cabe à administração pública para apurar infrações, está certo, e aplicar penalidades aos servidores, está certo, não abrangendo particulares, está certo, ainda que sujeitos à disciplina administrativa. Aí está errado. Está errado o final. Se o particular estiver sujeito à disciplina da administração, ele está sujeito ao poder disciplinar, porque ele vai ter vínculo específico. Então, até bem aqui, estava certo. Mas quando falou que esse particular está sujeito à disciplina da administração, ele está dizendo que esse particular tem vínculo específico. Então, ele está sujeito à disciplina interna, ao poder disciplinar. Está errado a D. Então, ou é a letra E, ou a gente vai ter que ficar com a menos errada, que seria a B, de bola, ou é a letra E. Vamos ver. Uma mesma infração pode dar ensejo à punição administrativa e também à punição criminal. Pode, porque são independentes um do outro. Então, tá certo, uma mesma infração pode causar uma punição administrativa e, ao mesmo tempo, uma punição criminal. Uma no processo administrativo disciplinar, a outra na ação penal. Tá certo. Os processos são independentes, um de caráter administrativo, outro de caráter penal. Tá certo até aí. No entanto, a aplicação de ambas as penalidades nas respectivas searas caracteriza evidente bis em idem. Não. Se os processos são paralelos, as penalidades também são paralelos. Então, a pessoa, o servidor que cometeu uma conduta, e essa conduta se enquadrou tanto numa infração administrativa quanto num crime, ele responde pela infração administrativa, o PAD, no âmbito da administração, poder disciplinar, e responde pelo crime, uma ação penal, no âmbito penal, junto ao Estado. E ele pode ser punido nos dois. Uma, ele está sujeito a perder a liberdade, na outra, ele está sujeito a perder, por exemplo, o vínculo com a administração, que seria o cargo, uma sanção de caráter penal, outra de sanção de caráter administrativo. Isso não caracterizaria, não, o bis em idem. O que é o bis em idem? É a punição dobrada. É quando a pessoa é punida duas vezes pela mesma conduta. Não é, não caracteriza bis em idem, porque, apesar de ser a mesma conduta, mas são esferas de responsabilização diferentes. A esfera penal é diferente da esfera administrativa. A conduta até é a mesma, mas a esfera é diferente. Então está errado a letra E. A gente vai ter que comentar a letra B como gabarito. Vamos ver o que diz o comando.
No que diz respeito ao poder disciplinar da administração pública, é correto afirmar, a letra B, o poder disciplinar é correlato ao poder hierárquico. Eles têm alguma relação, porque o poder disciplinar, por exemplo, só pode ser aplicada a sanção pelo superior hierárquico de quem está sendo sancionado. E aí acaba criando uma relação com o poder hierárquico também, tá? Mas quem aplica a sanção é o poder disciplinar, tá? É o poder disciplinar que aplica a sanção, mas essa sanção é imposta pelo superior hierárquico. Então, nesse contexto, o poder hierárquico se relaciona com o disciplinar. Mas com ele não se confunde, eles são poderes diferentes, então eles não se confundem, não são iguais, é isso que ele quer dizer. No uso do poder disciplinar, a administração controla o desempenho das funções executivas e a conduta interna dos seus agentes. A conduta interna dos agentes, sim, porque existe uma disciplina interna, tá? Agora, dizer que o poder disciplinar também controla o desempenho das funções executivas, tá? Ele deu uma esticada no conteúdo aí. Né? O verbo controlar ele é mais a cara do poder hierárquico. Responsabilizando pelas faltas cometidas. Realmente, o final está certo. O poder disciplinar é quem responsabiliza por faltas cometidas. Tá? Então, ele comparou no início o disciplinar com o hierárquico e colocou características do poder disciplinar no final. A gente vai ficar com o gabarito letra B aqui. Os outros estão bastante errados. Vamos para 16, uma questão da ESAF. A competência para punir internamente um subordinado decorre de qual poder? Punir, então não é o hierárquico. Punir ou é o de polícia ou é o disciplinar. Só que ele falou para punir internamente um subordinado. Se é uma punição interna, então é o poder disciplinar. Porque isso daí caracteriza um vínculo específico. Interno quer dizer que essa pessoa é de dentro da administração. Seria um servidor sendo punido. Se fosse um particular com vínculo geral com a administração, um particular que não pertence à administração, uma pessoa qualquer, aí seria poder de polícia, porque seria um administrado com vínculo geral. A gente vai falar isso da aula que vem, diferenciar a punição do poder de polícia para a punição do poder disciplinar. Então, gabarito letra E, a 16. Professor, 17. Essa aqui professor, dá. Oi. é, o poder hierárquico ele pode punir? Não, o poder hierárquico não pune. Ah, Tá? tá. O poder hierárquico não pune. Quem punha é o poder disciplinar e o poder de polícia. No máximo, o que existe é uma relação indireta da punição com o poder hierárquico, uma vez que quem pune é o superior hierárquico. Tá? Mas não com base no poder hierárquico, e sim com base no poder disciplinar. Por que relação indireta? Porque quando um servidor é punido, ele é punido diretamente com base no poder disciplinar. Mas ele é punido ao mesmo tempo, indiretamente, com base no poder hierárquico. Isso só acontece com o servidor, porque o contratado da administração, o licitante, o aluno da escola, não estão sujeitos à hierarquia da administração, já que eles não têm vínculo funcional, eles não são órgãos e não são servidores. Então, em relação especificamente ao servidor, existe o caráter direto e indireto da punição. Tá? Então, o poder disciplinar não pune. No máximo, ou melhor, o poder hierárquico não pune. No máximo, existe um caráter indireto da punição de um servidor quando ele é punido pelo chefe. A gente vai fazer uma questão dessa quando a gente for resolver a questão de todo o conteúdo. A gente vai apresentar uma questão da banca Funiverso, que realizou o concurso público de 2015, 2016, na verdade, do IFAP, e que trouxe o caráter direto da punição de um servidor pelo poder disciplinar e indireto da punição de um servidor pelo poder hierárquico. Né? Uma questão clássica aí de Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, eles que falam sobre esse caráter direto e indireto, e que a banca Funiversa trouxe num texto na questão do IFAP, uma questão excepcional, né? É melhor gravar a regra de que poder hierárquico não pune. Ele realmente não pune. A não ser que seja caráter indireto, se for um servidor. Aquele negócio de segredo, né? A gente vai trabalhar aí quando a gente for agrupar as questões. Porque até agora
A gente resolveu questões isoladas, só de poder regulamentar e normativo, só de poder hierárquico, agora só de poder disciplinar. Na próxima aula a gente vai fazer só de poder de polícia e na outra aula a gente vai juntar tudo e vai fazer questões que tratam de todos os poderes ao mesmo tempo. E aí que a gente vai poder trabalhar esse modelo de questão. Hein? Por enquanto a gente está trabalhando um a um dos poderes com questões isoladas. Então o que a gente fica aí? A gente fica que o poder hierárquico não pune, não pune. Quem pune é o poder disciplinar e o poder de polícia. Então, a 17 aqui. 17. No contexto do poder disciplinar, a administração, letra A, pode deixar de aplicar contraditório e de proporcionar ampla defesa. Já está errado. Ampla defesa e contraditório é obrigatório. Se utiliza de sanções de avocação e delegação. Avocar e delegar não são sanções. Inclusive, avocar e delegar é poder hierárquico. Não é poder disciplinar e nem são sanções. No contexto do poder disciplinar, a administração tem a discricionariedade para decidir entre punir e não punir, já está errado. Punir e não punir não é discricionário, é vinculado, é obrigatório. Letra D. No contexto do poder disciplinar, a administração aplica penalidades às pessoas que colam o contrato. Certo. Quem contrata com a administração está sujeito ao poder disciplinar, porque tem vínculo específico. O vínculo específico é o contrato. E a letra E. O poder disciplinar aplica penalidades aos administrados de maneira geral? Está errado. Quem aplica penalidades aos administrados de maneira geral, porque eles têm um vínculo geral, esses não têm vínculo específico, é o poder de polícia, que a gente vai diferenciar na próxima aula. Por que o poder de polícia trabalha um vínculo geral e por que o poder disciplinar trabalha um vínculo específico? Então, na letra L, ele trouxe poder de polícia, não poder disciplinar. Como é que eu sei? Porque ele falou de vínculo geral e não de vínculo específico. Poder de polícia é vínculo geral, poder disciplinar é vínculo específico, é a diferença entre os dois. 18. Uma questão aqui para escrivão, né? Lá em Tocantins. Determinado servidor público se apresentava rotineiramente atrasado ao serviço. Diante disso, seu superior instaurou um processo administrativo para apurar a situação. E comprovada a impontualidade após o exercício contraditório pela defesa, aplicou-lhe uma sanção. A situação descrita constitui manifestação de qual poder? E aí, qual poder está descrito aqui? Olha, teve uma sanção administrativa, então eu já sei. Ou é poder disciplinar, ou é poder de polícia. E nem tem poder de polícia nas opções. Já ficava de cara que só podia ser o disciplinar. Mas eu sei também que é o disciplinar, por quê? Porque falou, por exemplo, das características do poder disciplinar. É um servidor público que está sendo punido. Então, ele tem vínculo específico. Se ele tem vínculo específico e foi punido, só pode ser poder disciplinar. Gabarito, letra A. Então, essa foi a nossa aula. Vou fechar aqui a gravação.